Uma deepfake fez o Jornal Nacional noticiar a liderança de Bolsonaro na corrida eleitoral. Obviamente, a informação não procede. Caraca. Deepfake. Basicamente, você usa essa tecnologia maluca para criar uma pessoa nova, computação gráfica lá e tal, uma voz nova, ou então você pega um rosto que já existe, de uma pessoa que já existe, e faz ela falar coisas que ela nunca falou. Aconteceu. Demorou, mas aconteceu nessa eleição. E a primeira vítima tinha que ser uma mulher, Renata Vasconcelos. Olha lá, ó. Hoje, a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 32%, com a margem de erro de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, 6%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. O IPEC é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades. Essa pesquisa compreende o período entre as convenções partidárias e o prazo de registro oficial das candidaturas, que se encerrou hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, então as informações. O Bruno está dizendo ali, ó, demorou mesmo, estava esperando um monte disso. Não só você, colegas aí das agências de checagem também achavam que iam lidar com isso mais cedo na eleição e, claro, em maior escala, né? Esperavam ver mais desses deepfakes aí. Ana, um cara que está lidando com isso desde sempre é o Bruno Sartori. Bruno Sartori, pois é. Só que o Bruno, ele usa essa parada aí para o bem, para fazer brincadeira, para fazer zoeira. Olha lá, ó. De maio. O vídeo da reunião revela muito mais. Velho não existe, velho é trapo, velho é porcaria. A palavra, o velho é imundice, é aquilo que se joga fora, não se deve usar. Velho, eu acho uma merda, eu tenho ódio. E a fala mais aguardada é revelada. Se alguém me chamar de velho, eu xingo tudo que é nome na vida. Pode me chamar de puta, escrota, vagabunda. O Jornal Nacional está começando. Bruno Xoxa, Sartori. capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Bem. Adorei esse final. Fica mais impressionante, olha lá, ó. Caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tá aí o que é possível fazer com essa tecnologia. Pioneiro nela no Brasil foi o jovem Bruno Sartori, conversou com a gente aqui em 2020, Ana, e já tinha antecipado esse uso eleitoral aí. A deepfake nem tanto dentro da política, porque política é só, geralmente, né? Ela tende a ser polarizada mais em época de campanha, pós-campanha. Então fica assim, pode ser que esse conteúdo seja gerado mais nesse período. Agora, quando a gente fala de pornografia, a gente tem isso pelo resto da vida. A gente tem gente, a gente vai ter gente produzindo sempre. E as maiores vítimas desses vídeos, vocês podem ter certeza absoluta que serão mulheres. As mulheres serão as grandes vítimas dessa tecnologia. E, para piorar ainda a situação, geralmente isso acontece com as mulheres do interior. São mulheres que vão ter a sua vida destruída por causa de um vídeo na sua cidade do interior, em que a população toda vai passar esse vídeo e essa pessoa vai ficar mal falada. Eu morei em uma cidade do interior que isso já aconteceu com uma médica da minha cidade. Então, não de terem criado um vídeo deepfake, mas de um vídeo íntimo dela ter vazado.
Ele é muito gato mesmo, mal dá para prestar atenção no que ele fala. Porque já se foi aquele falatório, e isso foi há 15 anos atrás e até hoje lembram dessa história lá na minha cidade. Então, agora você imagina isso acontecendo com a menina do interior, ninguém sabe quem fez, né? Aí até se descobrir é possível, mas até se descobrir o estrago já está feito. Então, eu estou apostando numa educação da população. A gente tem 2 anos até a próxima campanha eleitoral, né? Eu estou apostando que a grande mídia Lembrando aí, fala de 2020, tá? campanha de conscientização da possibilidade da manipulação desse vídeo, da criação de mídia sintética, para que as pessoas tenham contato e saibam que é possível ser feito. Hoje, a gente, por mais que a gente esteja aqui na internet, a gente tenha visto os deepfakes, né? A maioria desse país não viu e não sabe o que é. Então, a gente tem 2 anos até lá para evitar-se um problema maior. A gente precisa observar as eleições dos Estados Unidos para ter uma ideia de como vai rolar as nossas eleições aqui, porque lá devem acontecer. Então, é um pouco preocupante e tem se tornado mais preocupante ainda, porque além do deepfake com vídeo, né, que hoje é bem mais simples de fazer, está chegando também o deepfake em áudio. Então, a gente, assim, nos Estados Unidos a gente já tem produtores de deepfake maravilhosos, áudios que são incríveis, incríveis. Você ouve e você nunca falaria que aquilo é um computador. Eu estou há 1 ano e pouquinho, 1 ano, 2, 3 meses procurando desenvolver, tive pouquíssimos resultados, porque a gente esbarra em problemas com as bibliotecas, elas são criadas para trabalhar com fonemas em inglês, e quando você faz com voz em português não fica bom. Aí, quando a gente tem alguma outra tecnologia, que é a transferência de estilo, a gente consegue pegar o timbre de uma voz, copiar e passar para outra, ainda não fica bom, fica robótico. E a gente tem o chamado text-to-speak. Ele eu chamaria de um sintetizador de voz, que a gente escreve, mais ou menos aquele que a gente usa no Google, a gente escreve e a mulher fala. E eu conheci um trabalho essa semana que, assim, me deixou esbabacado com uma voz em português. É incrível o resultado, e você assim, copia-se até o estilo de fala da pessoa, até o pausar característico da fala, você consegue copiar. Então, ainda isso está sob o controle de uma empresa que desenvolveu junto com uma faculdade aqui no país, mas se eles conseguiram, é possível de se fazer. Eu venho fazendo testes aqui, já consigo copiar um timbre de qualquer pessoa, mas não consigo transferi-lo com qualidade. Então, isso vai chegar uma hora que realmente vai ser um Deus nos acuda. Pois é, e tá aí o deepfake eleitoral, mostrando o Bolsonaro na frente de uma pesquisa que ele não lidera, não no mundo real. Ana, espero que a gente não precise noticiar o outro uso perverso do deepfake ali que ele mencionou. Sinceramente, hein? Nossa, tantas coisas realmente para comentar sobre isso. Realmente o Bruno Sartori vem tentando há muito tempo pautar a questão dos deepfakes através do trabalho dele. É um trabalho maravilhoso, inclusive. Ele popularizou a conversa a respeito dos deepfakes. Eu discordo um pouco, assim, eu sei que o pessoal às vezes diz, mas você não está dando ideia, né, para o pessoal fazer maldade com deepfake, né, mostrando que existe a tecnologia. Sinceramente, assim, que a tecnologia existe e que ela pode ser usada para o mal, e a ideia de fazer coisas horrendas com isso, eu acho que ninguém precisa dar ideia, não, porque essas ideias surgem já na cabeça das pessoas que querem fazer isso. Eu acho interessante que o Bruno, ao contrário, ele trouxe essa questão, ele mostrou que era possível fazer, como uma forma de mostrar para as pessoas que, olha, dá para fazer muita sacanagem com esse negócio aqui, se liguem que isso existe, antes que comece a dar muita treta. E realmente um trabalho primoroso. Ali em 2020, ele
dizia que a deepfake em áudio ainda estava, né, tateando, assim, engatinhando, desculpa, no Brasil. Hoje a gente já tem um pouquinho, tem muitos, um pouquinho não, tem muitos avanços nessa área, ainda é menos sempre do que na gringa por conta da questão dos fonemas mesmo, né? A tecnologia geralmente vem de lugares, né, que falam inglês e aí demora para adaptar, né, para o Brasil. Mas você já tem coisa em todas as áreas, né, não só no áudio, tecnologias muito mais avançadas. Dito isso, não, eu diria que não precisa. Isso já era uma percepção, acho que a gente chegou até a falar sobre isso com o Bruno naquela oportunidade, não me lembro bem. Acho que a gente tem que ficar ligado muito nas possibilidades horrendas que os deepfakes põem, especialmente o caso, né, não só apenas o uso político, mas no caso das imagens pornográficas aí é batata que isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Mas, sinceramente, infelizmente, não precisa. Muito antes dos deepfakes estarem num ponto de refino técnico em que seja possível fazer esse tipo de coisa, a gente já se enganava e continua se enganando com edições simples de áudio, com ângulo de câmera, com corte, com o que quer que seja, às vezes montagens tosquíssimas no Photoshop são tudo o que precisa, porque a crença da pessoa que acredita numa deepfake completamente absurda ou numa teoria da conspiração, ela é muito maior do que qualquer racionalidade que diga que aquilo que aquilo é falso. Aliás, muitas vezes a própria pessoa sabe que aquilo é falso e ela compartilha mesmo assim, porque ela quer acreditar naquilo, ela quer que aquilo seja verdade e o mais, aquilo lá exprime um sentimento que ela tem. Então aquilo para ela é válido e ela não vai questionar aquilo ali. Agora, eu acho, de novo, muito importante o trabalho educativo que o Sartori faz. E a gente poderia ampliar esse trabalho. E, aliás, eu acho que a gente deveria ampliando o repertório de crianças, adolescentes e dos adultos também, para reconhecer estratégias comunicacionais. É claro, estou puxando a brasa para nossa sardinha aqui, né? Eu tenho cá para mim que a gente devia ensinar a comunicação nas escolas, sabe? Análise de discurso, reconhecer estratégias de comunicação, reconhecer manipulações possíveis de sentido. É fundamental para a gente viver num mundo em que a gente está bombardeado por comunicação o tempo inteiro, rede social, YouTube, televisão, videogame, todas as coisas ao mesmo tempo, e a gente não tem uma formação que nos torne capazes de receber criticamente as informações que a gente recebe, de analisar, de dizer, olha, esse ângulo aqui que está mostrando essa manifestação aqui, esse é um ângulo que mostra tudo, um exemplo bem simples, né? O clássico da imagem de manifestação, o plano fechadinho, numa montanha de pessoas, num grupinho de pessoas, assim, num canto, sem nenhuma imagem aberta, desconfia. Você fala, tá, é para parecer que tem muita gente ali naquele lugar. Para pensar, né? Por que esse ângulo? Por que esse recorte? Por que esse... Enfim, né? Mas o ponto, voltando para ele, é isso, né? A gente perceber que dá para fazer com muito menos. Inclusive, depois eu quero até ver de novo o vídeo, eu não tinha visto antes, mas tinha um pessoal falando no chat que talvez não tenha nem deepfake ali, que seja mais uma questão de cortes. Eu não sei dizer, porque eu vi a primeira vez agora e eu não consegui ver. Eu fiquei nessa dúvida, sabe? Eu fiquei nessa dúvida também. Só que aí a gente entra num movimento perigoso, se não improvável, porque a gente vai ter que checar as agências de checagem que definiram isso como deepfake. Não, às vezes... Eu gostava do tempo, Ana, em que a realidade era palpável, era sólida. Agora você não sabe mais no que acreditar, doutora. Não, mas aí também essa minha curiosidade para saber se é deepfake ou se é só edição, eu acho que é mais uma curiosidade técnica para mim, porque eu me interesso pelo assunto e eu gostaria de saber se os caras estão empenhando dinheiro e tempo de trabalho, porque não é tão simples assim fazer uma deepfake, dá trabalho, né? É tempo, né, de computação e tempo de realização daquilo tudo.
curiosidade para saber em que ponto nós estamos, né, da tecnologia para fazer isso. Mas, tecnicamente, a conclusão, ou melhor, tecnicamente pode haver uma diferença. Na prática, a conclusão é a mesma. Mentira.